bom podermos iniciar nossa semana com esse culto de gratidão e louvor ao nosso Deus, né? Que você que nos acompanha de casa possa ter a certeza de que Deus irá abençoar a sua vida e sua semana daqui para frente. Vamos cantar junto o hino Brilhar por Ti, que mesmo diante das provações, das dificuldades, nós tenhamos a certeza que nós podemos sim brilhar por Jesus. Parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando
dando continuidade ao nosso culto dessa noite, vamos cantar o hino que eu gosto muito e lembro de muitos queridos nossos que hoje descansam no Senhor. É o Poder do Amor. Né? Esse hino me leva longe, assim, pensando de como Deus é um Deus maravilhoso. Vamos cantar nesse momento. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Assim como você está, feche os seus olhos, vamos falar com Deus.
Pai nosso que estás nos céus, gratos nós te somos, Pai, porque em tão boas circunstâncias estamos aqui para te louvar e engrandecer teu nome. Senhor, é verdade, estamos vivendo em momentos difíceis, mas, Senhor, se faça presente na nossa vida e no nosso lar. Que, Senhor, te pedimos que cada som entoado nesta noite seja apenas para o teu louvor. Fique com cada um de nós, esteja presente nessa programação. É isso que nós te pedimos. Amém. Boa noite a todos. Como é bom já no primeiro dia da semana, podemos estar na casa de Deus, louvando o seu nome, agradecendo por todas as bênçãos, por toda a providência, por todo o cuidado. Irmãos, você que quiser fazer a devolução do seu dízimo, oferta, você pode se utilizar do aplicativo 7Me. Você pode fazer também através de depósito bancário, basta que você entre em contato com a Francine. O telefone da Francine está nos grupos de WhatsApp da igreja. Ou você pode aguardar, né? Você pode reservar o seu dinheirinho, sua oferta, seu pacto, seu dízimo. E assim que nós voltarmos com as atividades normais da igreja, aos sábados à tarde você pode vir aqui devolver também o seu dízimo e sua oferta. Hoje nós teremos mais uma programação aqui através da internet, através do nosso YouTube. Louvado seja Deus por essa tecnologia que permite que nós possamos estar próximos, mesmo tendo que manter um distanciamento social. Vamos ter agora uma mensagem musical e, na sequência, faremos uma oração pelo culto, pela mensagem dessa manhã. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim extravagante, infinito e é por ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inestimável
inexplicável a me amar. Todo o mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Amém. Convido você que puder, aí na sua casa, a se ajoelhar diante do trono do nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por podermos estar novamente diante da Tua presença. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, somos seres que caminham de maneira errante por esse mundo. Muitas vezes pisamos no caminho errado, muitas vezes falamos ou pensamos coisas erradas, e nós queremos te pedir perdão por isso, Senhor. Rogamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Pedimos nesse momento, Pai, que o sangue de Cristo possa cobrir todas as nossas imperfeições e possa apagar todos os nossos pecados. Aceita o nosso culto, Senhor. Aceita o nosso louvor. Por favor, Senhor Deus, envia o Teu Santo Espírito para estar conosco aqui nesse momento. Abençoa, Pai, esta igreja e as necessidades de cada família e cada indivíduo. Pedimos também, Senhor Deus, uma bênção especial sobre os dizimistas, os ofertantes, que têm mantido esta obra funcionando. Pedimos, Senhor, uma bênção especial àqueles que, de maneira voluntária, dedicam seus esforços, seu tempo, em cada um dos departamentos da nossa igreja. Senhor, abençoa cada família representada aqui pelos membros da igreja e do distrito de Vista Alegre. E nesse momento, Senhor, abençoa o nosso pastor, de forma muito especial, para que o que ele vai falar aqui seja direcionado por Ti e venha tocar diretamente em nossos corações. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos aqui neste culto de adoração ao nosso Deus. E eu quero agradecer a várias pessoas que estão fazendo parte deste culto, começando pelo Caco, ele acabou de fazer oração aqui. Muito obrigado, Caco. Obrigado à irmã Elaine também, que esteve conduzindo aqui os momentos de louvor. Eu quero agradecer também a Gislaine e a Andréia, que cantaram essa música especial. E a Gislaine é uma pessoa multitalentosa, porque ela também é a diretora aqui de imagens de nosso culto. As imagens que você está assistindo na nossa casa, é ela quem decide o que você vai ver. Quando eu olho para esta câmera, ou se eu olho para esta outra daqui,
e você consegue acompanhar aí. Então é a Gislaine que é a pessoa responsável por fazer essa divisão para que você consiga acompanhar aí o culto. Eu quero agradecer também aqui os câmeras, nós temos 2 que estão trabalhando nessa noite, nós temos aqui o Rudimar. Fábio, você consegue mostrar o Rudimar ali na outra câmera, para os irmãos puderem acompanhar aí está o Rudimar. E agora eu vou apresentar o Fábio, vou pedir ao Rudimar para mostrar aqui o Fábio. O Fábio, ele toma conta dessa câmera aqui que vocês estão vendo. E nós ainda temos uma equipe que está ali em cima, uma equipe grande, né, formada ali pelo Rogério, pelo Léo, pelo Marcos, pelo irmão João, que eu não sei falar o sobrenome dele. E então nós temos uma equipe grande, às vezes vocês veem aqui as pessoas que vêm à frente, mas não sabem que nós temos aí um grupo bom de voluntários que estão trabalhando para que o nosso culto possa continuar, que a igreja possa continuar, apesar das restrições que nós estamos tendo agora. Mas vamos ao estudo da palavra de Deus. O nosso texto desta noite, o nosso primeiro texto, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Se você quiser acompanhar aí, por favor, com a sua Bíblia, Mateus, capítulo 10, vamos ler os versos 29 e 30. Mateus 10, verso 29, é Jesus quem está dizendo, e ele disse o seguinte: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Bem, nesse texto, o que está sendo afirmado nesse texto por Jesus é que nada na terra acontece sem a permissão de Deus. Ele disse que nem mesmo um pardal, que custava tão pouquinho. Jesus disse aí que um asse, eu fiz a conta rapidamente, um asse era 16 avos de um denário, e o denário era o salário de um dia de trabalho de alguém que trabalhava ali no pesado. Eu estimo mais ou menos R$1.500 era um denário, então um asse era 16 avos de R$1.500, R$4 e alguns centavos. Então esse era o preço ali de um pardal. O pardal não era tão barato assim também, né? R$4 e pouquinho. Mas Jesus está dizendo que o pardal, que talvez fosse dos animais o que tinha o menor preço, nem ele, que valia tão pouco, podia cair na terra sem a permissão de Deus. Então tudo o que acontece na terra só pode acontecer com a permissão de Deus. Nada acontece alheio à vontade de Deus, porque Deus é soberano, a terra pertence ao Senhor e nada acontece sem que Ele dê a permissão. Mas a Bíblia faz uma outra afirmação sobre Deus. Em 1 João, no capítulo 4, verso 8, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ali tem uma afirmação clássica que define quem é Deus. Ali diz, Deus é amor. Uma frase simples, mas que é ao mesmo tempo extremamente profunda, porque Deus é definido não como alguém que tem amor, mas Deus é definido como sendo Ele o amor. Deus é a essência do amor. Bem, quando nós pensamos em amor, nós ligamos algumas situações ao amor. Em primeiro lugar, nós ligamos ao amor proteção. Todos nós acreditamos que o amor é responsável pela proteção. A proteção pelo cuidado e o cuidado pelo livramento. Bem, nós estamos vivendo num momento extremamente delicado, né? Um problema que não é um problema local, não é um problema do país, é um problema mundial, que é a pandemia, que nós já estamos aí há um ano, né? Agora em março completamos um ano que nós estamos sob esse regime da pandemia. No Brasil, mais de 270 mil pessoas já perderam a vida, e são milhões no mundo. Nós temos quase 12 milhões de infectados no Brasil e 270 mil mortes. E se as coisas continuarem como estão, é possível que no final deste mês nós já tenhamos passado aí dos 300 mil mortos devido exclusivamente ao coronavírus. E muitas pessoas se perguntam, né, por que isso está acontecendo? Porque Deus está permitindo que isto aconteça, porque Deus não coloca a mão dele e interfere, porque Deus não protege os seus.
Porque pessoas que são fiéis a Deus também estão incluídas aí nestes milhões de mortos pelo mundo e nestes 270 mil mortos no Brasil, porque Deus não livra os seus. Bem, isso tudo é porque a nossa compreensão do amor de Deus está ligada à proteção, proteção a livramento, a proteção a cuidado e cuidado a livramento. Então muitas pessoas começam a racionalizar. Se não há livramento, é porque não há cuidado. Se não há cuidado, é porque não há proteção. E não havendo proteção, é porque não há amor. E se não há amor, será que é porque não há Deus? Bem, algumas pessoas endurecem numa situação como essa. Elas costumam atribuir a Deus, dizendo, por que Deus não livra? Né? Por que Deus não livra? Porque a nossa compreensão do amor de Deus é que Deus deveria ou teria a obrigação de livrar todas as pessoas de todos os males possíveis que poderiam ocorrer a essas pessoas. Por exemplo, esta semana, nós recebemos uma notícia lá em casa que nos deixou extremamente abalados. Nós temos uma amiga que mora em Florianópolis. Eu diria tínhamos, porque ela infelizmente faleceu. Recebemos então a mensagem de que ela teria morrido de câncer na cabeça, no cérebro. Mas essa não é a maior tragédia, porque afinal de contas muitas pessoas morrem, né, de câncer todos os anos. É triste e doloroso, mas infelizmente, de certa forma, nos acostumamos a isto. Mas é saber que ela tinha uma filha com deficiência cognitiva, né, uma filha que tem a idade mental ali por volta dos 5 anos de idade, e ela era a única pessoa que essa menina tinha. E quando soubemos que ela morreu, a nossa próxima pergunta é, e a filha, o que aconteceu? As pessoas que nos deram a notícia disseram que a filha, que agora já é uma moça adulta, né, por volta dos 25 anos, vai ser criada por um irmão dela, da senhora que morreu, né? O tio da menina. Ele, o tio e a esposa, tomaram então esta moça para continuar cuidando dela. É uma moça na idade, mas ainda uma criança na cronologia mental. E nós sofremos com isso. Em primeiro lugar, você sabe, né? Ninguém trata numa situação dessa como a mãe, né? A mãe vivia devotada para esta filha. E pensamos na filha, né, que agora vai viver sem a proteção da mãe. E a pergunta que minha esposa continuou fazendo durante alguns dias lá em casa foi por quê? Porque Deus não salvou esta mãe dessa doença terrível, pensando na criança, pensando na filha que vai viver sozinha neste mundo, num mundo terrível, num mundo agora sem o ambiente que ela conhecia, porque Deus não colocou apenas neste caso a mão dele para livrar a mãe desse sofrimento. Então, nós às vezes somos tomados por este tipo de pergunta. E é a pergunta que milhares de pessoas estão fazendo no mundo inteiro, estão fazendo aqui no Brasil, estão fazendo na igreja. Já algumas dezenas de adventistas morreram aqui na América do Sul pela Covid, pelo coronavírus. Então, esta é a pergunta que está em muitos lares: por que Deus não está protegendo, se não a todos, pelo menos aqueles que fazem parte do seu povo na terra? Bem, irmãos, nós devemos entender que há algo maior do que nós conseguimos enxergar, que é a história do pecado. O pecado está presente no mundo. Deus não é o originador da pandemia, nem de nenhum outro mal que afeta o mundo. Tudo isso ocorre como consequência do pecado, é fruto do pecado. Quando Deus quis poupar Adão e Eva do pecado e os alertou do pecado, não era só um problema local para Adão e Eva, era para todo o mal, para a porta que o pecado abriria para o sofrimento, para a desgraça e, por último, para a morte. A morte é o salário do pecado, é uma consequência do pecado. E o pecado e a sua consequência está instalada no mundo inteiro. Nós estamos vivendo num mundo onde o pecado está presente e, como consequência disto, nós sofremos. Vocês devem lembrar no sermão que é chamado ali do sermão do tempo do fim, do sermão escatológico de Jesus, quando ele fala dos sinais que indicavam que ele estava próximo. No livro de Lucas, no capítulo 21, verso 14,
Jesus fala de guerras, fala de fome, e ele fala também de epidemias. E é interessante notar que Jesus não está falando de epidemia no singular, ele fala de epidemia no plural, ele fala epidemias. Surgiriam epidemias que indicariam a proximidade do tempo do fim. E então nós estamos sujeitos a epidemias. Esta não foi a primeira e certamente também não será a última. Mas a grande pergunta é por que Deus permite? Bem, para responder esta pergunta, nós precisamos olhar um texto na Bíblia. No livro de Naum, no capítulo 1, verso 9, se você tem a sua Bíblia aí, o livro de Naum fica entre o livro de Miqueias e o livro de Abacuque. Naum 1, verso 9, na última frase ali do verso 9, diz assim: não se levantará por 2 vezes o mal. Algumas versões da Bíblia diz também a angústia. O mal não se levantará uma segunda vez, é a afirmação da palavra de Deus. Mas por que Deus diz que o mal não vai se levantar uma segunda vez? Será que, após a volta de Jesus, quando o pecado deixar de existir, quando voltarmos à condição original que Adão e Eva tinham no Éden antes do pecado, Deus vai tirar o livre-arbítrio das pessoas? É por isso, então, que o mal não vai levantar uma segunda vez, porque as pessoas não terão mais a possibilidade de pecar. Ou, depois, na nova terra, depois da existência do pecado como conhecemos hoje, quando estivermos vivendo a promessa de Deus de que os salvos viverão em uma nova terra, ainda haverá livre-arbítrio, e havendo livre-arbítrio, ainda haverá a possibilidade de o mal voltar a existir? Bem, nós acreditamos que viveremos na nova terra como seres livres, capazes de amar e de serem amados. E amar a Deus, amar o próximo, só é possível quando nós temos livre-arbítrio, para amar ou para não amar. Quando somos programados apenas para amar, de fato, nós não amamos de verdade, porque aquilo, nós não podemos escapar daquilo. Só se pode amar quem é livre, quem tem livre arbítrio. Então, na nova terra, nós teremos livre arbítrio. E o livre arbítrio implica a possibilidade de voltar a pecar, como Adão e Eva pecaram, ou como Lúcifer e um terço dos anjos no céu também escolheram pecar. Mas nós temos aí uma promessa na palavra de Deus, uma garantia, aliás, é mais do que uma promessa, é uma afirmação de que o mal não se levantará uma segunda vez. Não haverá uma história do pecado versão 2, não haverá, é a promessa da palavra de Deus. Mas como seres livres, com livre arbítrio, não pecarão mais? Nenhum. É porque nós conhecemos a história do pecado agora. É porque nós conhecemos o que o pecado é. Quando chegarmos no céu, nós teremos uma noção exata do que o pecado é. Quando Deus disse para Adão e Eva que não haveria, que o pecado traria morte, Adão e Eva não sabiam o que era morte. Ninguém nunca tinha morrido, nenhuma única folhinha nunca tinha caído de uma árvore. Os anjos nunca tinham visto a morte, nem mesmo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade conhecia a morte no sentido prático, porque nunca tinha tido morte em todo o plano de Deus, porque o pecado ainda não tinha se instalado na criação de Deus. Então, a primeira morte que Adão e Eva viu foi a primeira morte vista por todos os seres criados por Deus no universo, inclusive pelo próprio Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Ninguém nunca tinha visto morte. Ninguém nunca tinha visto degradação no plano de Deus. Ninguém nunca tinha visto enfermidade. Ninguém, era algo inédito, porque o pecado era algo inédito. Mas os salvos, não, os salvos que estiverem vivendo na nova terra, eles saberão o que é o pecado, porque viveram no mundo de pecado, conheceram o pecado. Então ninguém vai querer repetir a história do pecado, porque sabe o sofrimento que o pecado causa, a dor, a morte, a separação, tudo de ruim que nós temos. Vivendo no mundo perfeito de Deus novamente, ninguém vai querer recapitular
a história que nós tivemos neste planeta. Por isso Deus pode afirmar, olhando o futuro, porque Deus é onisciente, olhando o futuro distante, o futuro eterno que nós não conhecemos, Deus pode afirmar que o mal não se levantará uma segunda vez. Mas o que tudo isso tem a ver com a pandemia? Bem, se toda vez que levantasse qualquer mal no mundo, Deus colocasse a mão dele para livrar o mundo das consequências que o pecado estaria trazendo, nós, no fundo, não conheceríamos a malignidade do pecado. Se todo terremoto Deus colocasse a mão e não deixasse o terremoto sacudir a terra, derrubar os edifícios, matar pessoas pelo abalo sísmico, pela destruição, nós não saberíamos que o pecado causa terremotos, destruição e morte. Se toda tsunami que se formasse no mar, Deus já colocasse a mão dele ali imediatamente, não deixasse chegar na terra, não deixasse atingir ninguém, nós saberíamos que o pecado causa tsunamis e tsunamis causam destruição e também morte? Não saberíamos. Se toda enfermidade Deus curasse antes da enfermidade causar morte ou dor ou sofrimento, nós saberíamos que o pecado causa enfermidades e as enfermidades causam sofrimento, dor e, por último, morte? Não saberíamos. Nós saberíamos que criancinhas morrem de câncer e de outras enfermidades terríveis se Deus curasse todas as crianças, se Deus colocasse a mão dele para que nenhuma criança nascesse deformada, para que nenhuma criança adoecesse, para que nenhuma criança sofresse alguma enfermidade terrível, nós saberíamos que o pecado é tão mau assim se Deus nos livrasse imediatamente ou antecipadamente de todo o sofrimento? Nós não conheceríamos a maldade do pecado. Ao chegar no céu, quando falasse de morte, dor, sofrimento, nós não conseguiríamos ligar isto ao pecado, porque Deus nunca permitiu que sofrêssemos, Deus nunca permitiu que passássemos necessidades, Deus nunca permitiu que o pecado mostrasse a sua verdadeira cara, que é sofrimento, dor e, por último, morte. Então, quem de nós ia querer dizer não para o pecado, se o pecado nunca foi tão mau assim, tão ofensivo? Então nós precisamos entender que todo mal que se levanta na terra, nenhum tem origem em Deus. Deus não é o responsável pela pandemia. A pandemia não tem origem em Deus. A pandemia não faz parte dos planos de Deus. Mas Deus já sabia, muito antes, que haveria pandemias. E Deus não interfere de uma forma como nós gostaríamos, já que ligamos amor lá no final por livramento. Deus não faz isso pensando na gente, no futuro, porque senão a história do pecado nunca teria fim. A promessa de que não haveria mais morte, de que teríamos vida eterna, nunca poderia ser cumprida, porque estaríamos sempre recapitulando a história do pecado, porque afinal de contas, nunca conhecemos a verdadeira face do pecado. Pense comigo. Você imagina que no Brasil, no futuro, uma outra epidemia ocasionada por algum coronavírus ou por alguma família de vírus vai matar tanta gente como matou agora? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque nós tivemos essa experiência. Da próxima vez, ninguém vai ficar confiando que é só uma gripezinha. Pode ser, mas pode não ser. Da próxima vez que uma pandemia se instalar, nós encomendaremos com antecedência todas as vacinas possíveis, ainda que custe uma fortuna, ainda que os laboratórios façam exigências que a gente não está acostumado, mas o governante da época comprarão antecipadamente todas as vacinas. Ninguém vai desdenhar de uma futura pandemia, ninguém vai querer ou vai se importar se no começo o governo já decretar ali um lockdown, dizendo é melhor ficarmos com tudo fechado por 15 dias, um mês, pararmos as atividades, do que conviver com a pandemia por um ano inteiro e afetar a economia de uma forma muito mais drástica. Não haverá tanta resistência, ou talvez não haja resistência nenhuma. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o que uma pandemia pode fazer. Principalmente aqueles que foram infectados, se curaram, mas foram infectados e sofreram, precisaram passar um tempo no hospital, foram entubados.
Também a família destes e a família daqueles que perderam pessoas queridas. Ninguém vai se levantar contra as medidas sanitárias que poderão ser tomadas no futuro em uma nova pandemia. Todos exigirão do governante da época, do futuro, que todas as medidas sejam tomadas, que todas as vacinas possíveis sejam antecipadamente compradas, para que a próxima pandemia seja breve e não cause um déficit tão grande de sofrimento e também de mortes. Sabe por quê? Porque aprendemos na dor. A dor nos ensina, a dor nos prepara para viver uma vida melhor. Sem a dor de agora, uma nova pandemia que talvez possa ser ainda mais drástica, mais grave do que esta, mataria na casa de milhões de pessoas em vez de matar milhares de pessoas. Mas esta pandemia está nos preparando para que uma segunda não se levante e afete a vida de uma maneira muito mais drástica. Assim é com a história do pecado. A história do pecado vai ser só esta. Mas se não passarmos pelo sofrimento que o pecado causa, nós nunca saberemos de fato o que o pecado é. O pecado mata, o pecado destrói, o pecado causa dor, o pecado causa separação, o pecado destrói lares, o pecado causa acidentes, o pecado causa danos que às vezes se tornam permanentes. Tudo que há de ruim no mundo, sofrimento, crises, tudo de ruim que há no mundo, a causa é o pecado. Então Deus permite que o pecado continue existindo para nos preparar para vivermos no mundo sem o pecado. Só o conhecimento do pecado é que nos mantém longe de uma nova existência do pecado. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 34, nós temos uma promessa que, apesar de não interferir, às vezes, diretamente em alguns casos, mas Deus faz uma promessa aqui para os seus queridos, para o mundo inteiro, mas obviamente, principalmente para aqueles que ouvem. Salmos 34, verso 15. 34, 15, diz assim: os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então Deus não está sentado lá num canto, vendo as pessoas sofrerem sem se levantar. O texto afirma que o ouvido de Deus está aberto ao clamor do seu povo. E Deus interfere de forma às vezes discreta, às vezes mais diretamente em alguns casos, mas Deus não está indiferente. Deus se levanta, mas infelizmente Ele não nos livra totalmente das consequências do mal, para que nós possamos conhecer o que o mal de fato é. Eu creio que todos vocês conhecem bem o texto de João 16, 33. Lá Jesus diz: no mundo passareis, ou no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você conhece esse texto? Eu acredito que sim. Mas esse texto não está completo. Tem uma frase que antecede tudo isto. Tem uma frase que antecede esse pedaço que nós conhecemos. Lá Jesus está dizendo que Ele tem dito tudo isto para que nós pudéssemos ter paz nele, para que em mim tenhais paz. Então, no meio da aflição, nós podemos ter paz em Jesus. Paz no sentido de que nós podemos confiar no Senhor. Deus está no controle de tudo. O mal não vai se levantar de tal forma que possa destruir totalmente tudo, porque Deus ainda está no controle. No meio da aflição, em Jesus, nós podemos ter paz. Nós podemos ter paz no meio da aflição e paz em Jesus. Uma outra coisa que nós também podemos ter certeza é que Deus, Ele está além de estar no comando, Deus conhece cada caso. Então, quando Deus permite que uma pessoa que o teme, que confia nele, descanse no meio de uma tragédia desta, que é a pandemia, ou naquela outra tragédia daquela amiga que eu mencionei, que morreu com câncer no cérebro, é porque Deus sabe duas coisas. A primeira coisa que Deus sabe é que aquela pessoa está pronta para descansar. Tanto que ele afirma em Apocalipse 14, verso 13, logo depois da terceira mensagem angélica,
Deus diz, bem-aventurados os que desde agora descansam no Senhor ou morrem no Senhor. Então, aqueles que morrem no Senhor, a Bíblia considera como um bem-aventurado. E a Bíblia diz por quê? Porque a salvação dele está garantida. Então, quando a pandemia atinge um filho de Deus e esse filho de Deus morre, descansa no Senhor, é porque Deus sabe que aquela pessoa podia morrer em paz, porque a salvação dela está garantida. Então aquela pessoa descansou porque Deus tem certeza da salvação daquela pessoa. Uma segunda razão porque Deus deixa alguém que o ama, que confia nele morrer, é porque Deus também conhece o futuro da pessoa. Muitos que descansaram porque a sua jornada estava cumprida na terra, a salvação estava garantida, mas muitos também descansaram para não perder a salvação. Olhando para o futuro de algumas pessoas, Deus consegue ver o presente, mas Deus consegue ver o dia de amanhã também. Deus sabe que aquele que é fiel hoje, aquele que teme o Senhor hoje, pode perder este temor de Deus no futuro. Quantas pessoas, às vezes, já sentaram nos bancos desta e de todas as igrejas e hoje vivem longe do Senhor? Então, às vezes, Deus permite que algumas pessoas descansem para não perder a salvação. Hoje ele está salvo, mas amanhã ele pode perder a salvação pelas atitudes, pelas escolhas que irá fazer. E Deus permite, então, que alguém que confia no Senhor, então, descanse hoje, para que na manhã da ressurreição ele possa se levantar. Tem algumas promessas da palavra de Deus que nós podemos nos apegar a ela nesse momento e não temermos. Eu vou ler algumas com os irmãos. A primeira está em Romanos, no capítulo 5. Deus diz que o sofrimento tem um aspecto aí importante, eu diria até mesmo didático. A partir do verso 3, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Os cristãos romanos estavam sofrendo perseguição do império, então aqui no verso 3, Paulo escreve também para consolá-los, e ele disse isto, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. A tribulação também tem o poder de nos ensinar. Quando nós nos agarramos na mão de Deus, quando temos que lutar contra um inimigo maior do que a gente, um inimigo que nós não conseguimos ver, quando nós nos agarramos, sabemos que a nossa única segurança está no Senhor. Isso cria na relação com Deus uma experiência, a experiência de que na aflição você pode clamar e no seu clamor Deus se levanta para respondê-lo. Então, a esperança nasce no sofrimento. É lá no sofrimento que a esperança é gerada. Então, para termos esperança no levantar de Deus, muitas vezes é necessário o sofrimento. Às vezes é só no sofrimento que nós passamos a ter esperança. Uma outra promessa da palavra de Deus está no livro de Coríntios, 2 Coríntios. O mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no capítulo 4, versos 17 e 18, o seguinte, veja lá na sua Bíblia. Paulo começa dizendo assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. No verso 18, não atentando nós, ou não prestando atenção nas coisas que se veem, porque mas nas coisas que se não veem. Em vez de olhar para o que se vê, vamos olhar para o que a gente não consegue ver agora. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então Paulo está dizendo aí que a nossa leve e momentânea tribulação. Por que leve? Por que momentânea? Momentânea comparada com a eternidade. A gente vai viver toda a eternidade. Então tudo que se vive aqui é breve. E momentânea porque passa, né? Breve, passa. É pequena comparada a toda a glória que teremos no futuro. Então Paulo diz, queridos, no momento da aflição, no momento da dor, não faça da pandemia, da aflição, do seu medo o foco, mas faça da eternidade o seu foco, porque tudo que você está passando agora é temporário, vai passar muito em breve.
mas a eternidade que o Senhor está preparando, a vida eterna, é eterna. Então, o nosso foco não deve estar concentrado todo nisto, não devemos viver apavorados, não devemos viver como se Deus não existisse. Devemos viver com o nosso foco na eternidade, porque sofrimento há no mundo. A Bíblia diz que passaríamos por aflição, Jesus disse. Deus diz que haveria pandemias no mundo. Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, nada disso é novidade para a gente. Nós sabemos que todos iremos passar por algum tipo de sofrimento neste mundo, e infelizmente todos, até a volta de Jesus, vamos morrer também. Mas nosso foco deve estar na esperança futura, na vida eterna que Deus está nos prometendo. E eu gostaria de terminar com duas promessas. A primeira promessa está novamente no livro dos Salmos, no capítulo 34, verso 19. Salmos 34, 19, Deus tem uma promessa para momentos como este, momentos que estamos vivendo agora na atualidade, é para este momento que essa promessa está aqui. Capítulo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo. Isto é uma afirmação. Mas a segunda afirmação é: o Senhor os livra de todas. O Senhor sempre livra, ou dando descanso para quem já está salvo, pode descansar tranquilo, ou para quem precisa ainda, não cumpriu toda a sua missão na terra, Deus livra, Deus sempre livra. A outra promessa está no livro de Naum, novamente, que nós lemos no início. Naum, capítulo 1, verso 7. Naum, capítulo 1, verso 7, Deus diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Eu vou ler mais uma vez. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Deus é a nossa segurança. Meus queridos, eu termino dizendo para você, nós estamos vivendo num momento delicado, é verdade. Pessoas que você conhece talvez tenham morrido em função da pandemia. Pessoas que talvez você amava, pessoas de sua família, de seu convívio. Talvez você ou pessoas que você ama e conhece tenham sido infectadas. Alguns talvez já tenham sido curadas, outras talvez estejam agora, nesse momento. Quem sabe aí num leito de UTI, quem sabe entubados, quem sabe sofrendo de alguma forma. Então eu lhe digo, continue confiando no Senhor, continue confiando em Deus. Deus não é o originador da pandemia, mas a pandemia é consequência do pecado, mas o Senhor vai se levantar para nos livrar. Primeiro sofremos para conhecermos que o mal é real, existe, que o mal causa dor. Então é a única forma de não pecarmos novamente no futuro, mas Deus vai nos curar. A volta de Jesus é a solução para todos os problemas da humanidade. No dia da volta de Jesus, e logo depois teremos o milênio, e logo depois do milênio vai ser morto o causador da morte. Toda a consequência do pecado deixará de existir, e Deus então criará um novo planeta. Ele diz, criará um novo céus e uma nova terra, e nós viveremos a vida perfeita que imaginamos que temos direito, que sonhamos, que acreditamos que todos deveriam viver, sem dor, sem medo, sem morte, sem sofrimento, sem pandemias, sem câncer, sem crianças com alguma deficiência, um mundo perfeito. E esse mundo perfeito só vai existir a partir do momento em que Jesus voltar. Então viva a sua fé, continue confiando em Deus, porque a promessa dele é que ele ouve o seu clamor, ele sabe de suas aflições e ele levanta para livrá-lo. Ele diz que ele é fortaleza num momento de angústia. Confie no Senhor e o Senhor vai se levantar para nos livrar a todos. Que Deus o abençoe, que Deus o conforte. A pandemia deve deixá-lo alerta, mas não deve deixá-lo amedrontado. A pandemia não é uma novidade para quem confia no Senhor e conhece a palavra de Deus. E eu termino afirmando que nós vivemos num momento de privilégio. Privilégio porque as profecias bíblicas finais vão começar a se realizarem. Tudo aquilo que está escrito nos livros de Daniel e Apocalipse serão vistos. Nós viveremos para ver o cumprimento destas profecias. Mas
Ao mesmo tempo que é um privilégio, é também um momento desafiador, porque será um momento de angústia para a Terra, será um momento em que coisas terríveis vão acontecer no nosso planeta e nós devemos estar preparados. Esta angústia que estamos vivendo agora é pequena comparada à angústia futura que a Terra vai viver quando as pragas estiverem caindo sobre a Terra. Então vamos segurar na mão de Deus agora, ter certeza que Deus está no comando. E vamos acreditar que Deus é amor e Deus, se permite que alguém sofra um pouco mais ou que alguém descanse, Deus tem um propósito para a vida dessa pessoa, que no sofrimento ele aprenda a confiar em Deus, ou que a morte é assegurada, a confirmação da salvação, porque Deus diz que bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Confie no Senhor, fixe os seus olhos em Jesus, e você não terá medo e você estará seguro. Essa é, sinceramente, a minha oração, para mim, para você, para minha família, para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Para encerrarmos o nosso culto dessa noite, vamos cantar o hino 360. Fixa teus olhos no Mestre. Tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar e as vagas do montão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divinal. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque nós temos luz na Tua palavra para compreendermos o momento que estamos vivendo. Para aquele que conhece a Tua palavra, já sabia de antemão que nós teríamos pandemias no mundo,
como um sinal de que a volta de Jesus estaria prestes a ocorrer. E nós estamos vivendo este momento agora, Senhor. E sofremos de várias maneiras, ou sofremos pela própria doença, sofremos pela morte de pessoas que amamos, pessoas queridas, familiares, amigos. Sofremos também a consequência econômica por toda essa situação. Quantas pessoas estão perdendo o trabalho, estão tendo a vida de alguma maneira afetada, não apenas aqui na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Mas tudo isso, querido Deus, é para compreendermos, como o Senhor nos diz, que o mal de fato é mal. Para compreendermos que o pecado não é brincadeira, o pecado é uma coisa grave, porque o pecado causa destruição, causa dor e, obviamente, causa também morte. Ó Senhor, que momentos como este possamos desejar ardentemente pela volta de Jesus. Que como João, quando terminou o Apocalipse, nós também possamos dizer, ora vem Senhor Jesus, mas venha e venha depressa para curar todos os males do mundo, para que o pecado seja extinguido e com a extinção do pecado haja a extinção também do sofrimento de todas as formas. E nós possamos então finalmente viver no mundo perfeito. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o amor do Senhor o leva a permitir estas coisas para nos preparar para a vida futura, para que nós não tenhamos que continuar recapitulando a história do pecado por eras e eras sem fim, mas que o pecado tenha de fato um fim, quando pessoas livres conseguirão viver no mundo sem escolher nunca mais o pecado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa perdoar quando questionamos, que o Senhor possa nos perdoar quando duvidamos, mas ao mesmo tempo a nossa fé possa ser fortalecida e a nossa confiança possa ser plena no Senhor, sabendo que Deus é amor, sabendo que o Senhor cuida, sabendo que o Senhor está pronto para interferir em favor dos santos. Querido Deus, por favor, renova a nossa fé cada dia, que o sofrimento possa ser a mãe ou pai da esperança e que de todo esse sofrimento, esperança possa ser gerada no mundo melhor que irá existir, esperança de que o Senhor está no comando de todas as coisas. Obrigado por tudo, Senhor. Por favor, nós oramos confiando no nome sagrado de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, boa noite a todos, que vocês tenham uma boa noite de descanso e tenham uma semana feliz, apesar de tudo, protegida e guardada pelo Senhor, e que nunca falte o pão de cada dia no seu lar. Que Deus o abençoe. Amém.